Bem, meus queridos irmãos, quando nós olhamos aqui para João, no seu capítulo 1, verso 14, nós vemos com facilidade o tema da nossa pregação. Porque é dito que o Verbo se fez carne, habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória. Glória como do unigênito do Pai. Meus queridos, quando nós lemos esse verso, provavelmente nos passe pela cabeça alguma coisa muito distante, uma possibilidade que existiu apenas para eles. Eles viram alguma coisa assim imensurável. Quero lhes dizer que eles viram aquilo que era possível ver num homem diante dos seus olhos. Eles puderam andar com o Senhor Jesus. Aqui João está dizendo: vimos a sua glória. Ele se refere aos discípulos que estavam ao redor do Senhor Jesus, o Verbo eterno encarnado, o Verbo que no ensino de então era alguma coisa etérea, impossível de ter comunhão com a matéria. Era algo muito semelhante ao que hoje pensam os espíritas. Imaginam que todos nós caminhamos num processo de evolução espiritual até que cheguemos ao estágio máximo de luz, de energia, do qual ninguém poderá voltar. Fazendo um caminho parecido com este, os de então, os chamados gnósticos, entendiam que o Logos, o Verbo, nunca poderia descer ao estágio decadente da criação material. E João começa o seu evangelho apologeticamente, defendendo a fé, dizendo: não, vocês estão enganados. O nosso Deus, o Deus verdadeiro, não é uma energia que não é pessoal, que não tem caráter, que não tem condições de lidar consigo mesmo e com a criação. Não. O Deus verdadeiro, na pessoa do Filho, o Verbo, se fez carne e veio até nós, habitou entre nós, diz o verso 14, e nós podemos conhecer Ele, conhecê-lo expressando a sua graça, expressando o seu favor aos que não eram dignos de favor algum. Podemos vê-lo expressando a verdade não apenas na sua palavra, porque nós podemos encontrar pessoas que falam a verdade, mas que não vivem a verdade. Pessoas que têm contato com aquilo que é sólido, confiável, mas que elas mesmas não são sólidas e confiáveis. O Senhor Jesus, o Verbo encarnado, era a graça encarnada e a verdade encarnada, de modo que Ele dizia e vivia a verdade. E eles então, convivendo com o Senhor Jesus, viram a sua glória. E era aqui que eu queria chegar com vocês. Esse viram a sua glória quer dizer conviveram com o Senhor Jesus. Tiveram comunhão com o Senhor Jesus. Eles não viram a glória de Cristo passando do outro lado da rua. Acho que está lá. Eles tiveram comunhão com Ele, uma comunhão que, é verdade, por Ele estar encarnado diante dos seus olhos, era maior do que é possível para nós hoje. Mas nós podemos ter comunhão assemelhada a esta hoje, ao orarmos, ao buscarmos o Senhor, ao experimentarmos da sua glória, ainda que agora, espero que por pouco tempo, ainda não possamos ver a sua glória. Aqueles discípulos viram a glória do Senhor, tiveram comunhão com o Senhor e identificaram que aquela glória era a glória do Deus verdadeiro na pessoa do Filho, unigênito do Pai, encarnado. Esta visão que eles tiveram passou por muitas nuances. A expressão da verdade e da graça do Senhor Jesus, o contato deles com a glória do Senhor Jesus,
teve várias amplitudes de manifestação. Por quê? Porque no nível mais baixo era glorioso, mas podia estar abatido, entristecido. No nível mais alto, glorioso, e de fato impactando olhos, ouvidos e todo o ser daqueles que estivessem ao seu redor. Assim eu levanto alguns exemplos aqui com os irmãos do significado daqueles homens e certamente mulheres também terem visto a sua glória. Eu inicio falando algo de Pedro. Pedro viu a glória, e aqui eu não coloco o título de soberania, ponho apenas o seu título como aquele que é o ungido. Ele viu a glória de Jesus, o nome dele, com o título da unção, Cristo. Ele viu a glória de Jesus Cristo. E nós vamos ver dois textos agora em que Pedro trata a respeito dessa glória. Vejamos juntos. A glória do Senhor Jesus na angústia. Mateus 26, irmãos, abramos lá. A partir do verso 36. E apenas até o 38. Mateus 26, 36 a 38. Em seguida, foi Jesus com eles a um lugar chamado Getsêmani e disse a seus discípulos: assentai-vos aqui enquanto eu vou ali orar. Eu já prossigo a leitura. Todos se localizaram já onde acontece? Havia acabado de celebrar a última Páscoa, instituir a ceia, cantaram aquele hino que nós gostaríamos muito de saber qual teria sido e saíram para o monte. E agora estão no monte. E o Senhor disse: assentai-vos aqui enquanto eu vou ali orar. E sigo lendo 37. E levando consigo a Pedro e aos 2 filhos de Zebedeu, começou, atentem irmãos, a entristecer-se e a angustiar-se. Irmãos, paro aqui mais uma vez. Levando consigo nominalmente citado, Pedro. Estava também com João e Tiago, mas eles sequer são citados agora. Pedro estava lá. Pedro testemunhou da parte do Senhor Jesus a sua tristeza e a sua angústia. E diz o 38, então lhes disse o Senhor Jesus falando: a minha alma está profundamente triste até a morte. Ficai aqui e vigiai comigo. O Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. E vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Glória aqui, meus irmãos. Não sei se posso falar pelos irmãos, mas certamente posso falar por mim. Diante de situações difíceis da minha vida, o Senhor tem trabalhado o meu coração, tem mudado o meu caráter, tem me feito mais resiliente, tem me feito suportar mais as adversidades da vida, mas ainda passo muito perto e por vezes vou muito mais longe do que deveria, com a expressão da minha tristeza em rejeitar aquilo que o Senhor me apresenta no meu dia a dia. Aquele pensamento passa pela minha mente e eu digo: eu não merecia isso. Mas como não? Pecador que sou. Mas eu me engano e penso: eu não merecia isso. Por que aconteceu assim? Me entristeço e às vezes volto os meus olhos para o Senhor e censuro. Como, Senhor? E nós sabemos nas Escrituras, em tantos salmos, que isto é possível. O Senhor aceita de nós essa oração, porque Ele sabe quem somos, pó. Sabe que nós somos pecadores redimidos. Sabe então que nós tendemos ao tropeço, ao engano,
a blasfêmia. Meus irmãos, nada disso que eu descrevi a respeito de mim mesmo e que acredito não aconteça com você é glorioso. Nada disso. Mas o nosso Senhor Jesus, entristecido, angustiado, abatido, triste até a morte, vai ao Pai orar e sim, lhe pede: afasta de mim o cálice. Eu já lhes disse isso outras vezes, repito agora. A comunhão com o Deus Todo-Poderoso, experimentada pelo Deus encarnado, Jesus Cristo, era plena. Eu gostaria de saber o que isso significa em meu coração. As bênçãos que tive de comunhão com o Senhor, uma comunhão que eu não posso descrever, são deliciosas, transformadoras. Isto que para mim é um lampejo aqui, outro ali, era a vida do Senhor Jesus encarnado. E o Senhor Jesus encarnado, ao receber sobre si o nosso pecado, não poderia continuar em comunhão com o eterno Deus. Ele encarnou para isso, porque como homem, e não como Deus, como homem poderia receber tanta carga de maldade, de desonra, de ofensa, de desobediência, de pecado. Mas com toda essa carga sobre si, haveria um efeito, o efeito da ruptura da comunhão. Mesmo assim, pedindo que o cálice fosse afastado, o que é que o Senhor Jesus usa para completar a sua oração? No entanto, não se faça como quero, e sim como queres. Percebam, Pedro está testemunhando isso, ainda que sonolento em algum canto. Testemunha isso e sabe, vimos a sua glória. Glória no abatimento de Jesus. Mas ele teve uma outra experiência tremendamente marcante, que eu não verei nos evangelhos, aqui em Mateus seria no 17, mas nós vamos lá para a segunda epístola de Pedro, onde Pedro relata algo grandioso que aconteceu diante dos seus olhos. Segunda de Pedro 1, verso 16. Lá no finzinho da Bíblia, pouco antes do Apocalipse, e diz assim o texto, 2 de Pedro, capítulo 1, verso 16: porque não vos demos a conhecer o poder e a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo fábulas engenhosamente inventadas, mas nós mesmos fomos testemunhas oculares da sua majestade. Pois ele recebeu da parte de Deus, Pai, honra e glória, quando pela glória excelsa lhe foi enviada a seguinte voz: este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Ora, esta voz vinda do céu, nós a ouvimos quando estávamos com ele no Monte Santo. Ah, meus irmãos, não sei se vocês conseguem se colocar numa situação, ainda que seja com um intenso uso da sua imaginação, ao lado do nosso Senhor Jesus, depois de subir um monte, e lá estão novamente Pedro, Tiago e João, o círculo mais próximo. E é Pedro quem vai falar da tenda. Lembram-se? Está tão bom aqui, Senhor, vamos arrumar umas tendas para a gente continuar aqui. Mas ele está relatando agora na sua carta. Isso não é uma fábula. Isso não é uma historinha imaginada. Isto é a verdade. O Verbo se fez carne
e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. E vimos a sua glória. E se havia glória no seu abatimento, o que dizer agora? Agora a glória é algo incontido, é algo tremendo, é algo luminoso, é algo marcante e profundamente marcante, porque não abate a Pedro. Quando você vê alguém triste, abatido, você tende a se entristecer, a se abater, se é que você tem amor no seu coração. Mas quando você vê alguém feliz e saltitante, abandonando toda a sorte de inveja e de egoísmo, você se alegra com o que se alegra. Não é isso que a palavra diz? Pedro está extasiado. Ele está vendo aquilo e é grandioso demais. E o nosso Senhor Jesus, diante dos seus olhos, expressa a glória. Vimos a sua glória. Queria ter estado lá. Mas o Senhor planejou para Pedro, Tiago e João. Como dizem aí negativamente lá fora, aqui eu digo positivamente: o nosso está guardado. Assim Pedro pôde experimentar com Jesus algo do que ele passava, contudo, como testemunha. Não recebeu sobre si os pecados, Jesus recebeu. Não recebeu sobre si a declaração do Pai: este é meu Filho amado, em quem tenho todo o prazer. Jesus recebeu. Glória ao Senhor Jesus, diante dos olhos de Pedro. Vimos a sua glória. João, tão mencionado aqui hoje, João viu a glória de Jesus Cristo. E João viu a sua glória também de maneira muito especial, muito rica. Vejamos. Primeiro vamos a João capítulo 19. Acompanhem comigo lá. Todos se recordam que quando o Senhor Jesus foi preso no jardim, saíram os discípulos correndo. E é dito que alguém saiu enrolado num lençol. E alguns entendem até que esse alguém tinha sido João. O fato é que fugiram. Depois, assim, escondidos, um olho só atrás da coluna, foram se aproximando do local onde Jesus preso estava para ser julgado. É nessa situação em que, olhando de lado, Pedro nega o Senhor Jesus 3 vezes. Mas João também estava ali, conhecendo alguém daquela casa. O Senhor Jesus é julgado, é condenado, é então torturado, humilhado, crucificado e morto. Na iminência da sua morte, 19:25. E junto à cruz estavam a mãe de Jesus e a irmã dela, e Maria, mulher de Clopas, e Maria Madalena. Para nós darmos uma relaxadinha, vocês podem perceber que havia um nome muito comum aqui nessa época, não é? Continuo com 26. Vendo Jesus sua mãe e junto a ela o discípulo amado, disse: mulher, eis aí teu filho. Depois disse ao discípulo: eis aí tua mãe. Dessa hora em diante, o discípulo a tomou para casa. Depois, vendo Jesus que tudo já estava consumado, para se cumprir a escritura, disse: tenho sede. Estava ali um vaso cheio de vinagre. Embeberam de vinagre uma esponja e, fixando-a num caniço de isopo, lhe achegaram à boca. Quando, pois, Jesus tomou o vinagre, disse: está consumado. E, inclinando a cabeça, rendeu o espírito. Quem estava lá vendo isso tudo? As Marias, um centurião ali, um povo aqui a princípio maldizente, depois saiu entristecendo, batendo no peito. Estava João. João estava lá.
E estando lá, ele pôde ver o Senhor Jesus. Meus queridos, eu não quero que você imagine o rosto de Jesus aqui. Não caia nisso que a internet nos faz procurar o tempo todo. Ok? Não há descrição do rosto de Jesus nas Escrituras. Não o imagine. Não crie para si mesmo um ídolo. Mas o Senhor Jesus, pendurado no madeiro, estava desfigurado. Portanto, você pode imaginar um bolo de sangue e carne inchada, pendurado numa cruz. Você não vai conseguir imaginar o próprio Senhor. Era o farrapo humano. Pois aquele farrapo era glorioso, porque ele pôde olhar para sua mãe e destinar alguém que dela cuidasse. Vimos a sua glória na morte. E ele então, para cumprir a Escritura, diz o texto com todas as letras, diz que tem sede. E lhe torturam mais. Chegando em casa, dê um belo gole de vinagre, sinta prazer no seu paladar. Ou não, não é? Lhe dão vinagre. E ele então diz: está consumado. Com autoridade sobre a própria vida, entrega a vida. Nas tuas mãos, Pai, entrego o meu espírito. E João está ali vendo. Está vendo um homem glorioso na sua morte. Vimos a sua glória, irmãos. Nós não teremos essa experiência. A nossa será muito superior. Mas quanto João aprendeu ali, vendo a glória de Cristo, a morte. Mas ele viu a glória de Cristo com mais uma situação, ao menos, eu posso citar ali. Eu vou com você para a primeira epístola de João. Há pouco estivemos na segunda de Pedro, e vizinha àquela é esta, a primeira epístola de João. E João vai começar a sua epístola com a mesma tônica do seu evangelho, a mesma tônica apologética, dizendo que o verbo se fez carne. Não se enganem a respeito de Deus. Deus fez-se a si mesmo homem, e nessa situação vimos a sua glória. E ele vai refinar a expressão vimos a sua glória. 1 de João capítulo 1, versos 1 a 4. O que era desde o princípio, o que temos, olha a sensação número 1, ouvido. O que temos visto com os próprios olhos. O que contemplamos, entendam, meus irmãos, a contemplação aqui não é apenas o ver com os próprios olhos, é admirar e pensar a respeito, e desenvolver e dizer: como é possível tantas maravilhas diante dos meus olhos? Como são possíveis? Contemplamos. E as nossas mãos, mais uma sensação, apalparam. Eu paro aqui um instante. Percebam então, ouvir, ver, tocar e meditar a respeito. Contemplação. Ele continua, apalparam com respeito ao verbo da vida. E a vida se manifestou, e nós a temos visto, e dela damos testemunho, e vos anunciamos a vida eterna, a qual estava com o Pai e nos foi manifestada. O que temos visto e ouvido. Está faltando alguma ênfase aí, meus irmãos? Nós temos visto e ouvido
anunciamos também a vós outros, para que vós igualmente mantenhais comunhão conosco. Ora, a nossa comunhão é com o Pai e com seu Filho Jesus Cristo. Estas coisas, pois, vos escrevemos para que a nossa alegria seja completa. O que ele está dizendo, queridos, é que ele experimentou a glória do Filho encarnado no convívio, na comunhão, como foi dito a princípio, no dia a dia. Há aqui certamente várias mães certamente que, ao menos muitas destas, que amamentaram os seus filhos e ouviram, e viram, e sentiram, e contemplaram. Conseguem compreender a respeito de que ele está falando aqui? O contato íntimo, puro, belo. João, os discípulos ao redor do Senhor Jesus. Uma comunhão desfrutando da riqueza da vida. Nós hoje nos chamamos de discípulos de Cristo e fazemos bem em dizê-lo, mas o Senhor Jesus caminhava e eles caminhavam ao lado. O Senhor Jesus se sentava e eles também se assentavam. Ele queria alguma coisa, eles queriam saber o que era, porque queriam servi-lo. Ele tantas vezes era a resposta àquilo que eles queriam. Ele os surpreendia com as suas palavras, com os seus atos. Eles viam a glória do Verbo encarnado. João viu a glória do Verbo encarnado. Percebem, irmãos? Altos e baixos, mas sempre glorioso o nosso Senhor Jesus. E então nós podemos pensar, será que sobrou um pouquinho disso para nós? Eu quero ir com vocês para a palavra mais uma vez, e nós vamos ver o texto, alguns textos, aliás, que nos mostrarão que nós estaremos com Ele em glória. Vamos a Mateus 24, caros irmãos. Erro de anotação, Mateus 25, por favor. Diz assim a palavra, no dia em que o Senhor virá proferir a sua sentença final. Mateus 25, repito, verso 31. Quando vier o Filho do Homem na sua majestade, e todos os anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória. E todas as nações serão reunidas em sua presença. E ele separará uns dos outros, como o pastor separa dos cabritos as ovelhas. E porá as ovelhas à sua direita, mas os cabritos à esquerda. Não há uma inferência política aqui, ok, irmãos? Ok? 34. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: vinde, benditos de meu Pai, entrai na posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Porque tive fome e me destes de comer, tive sede e me destes de beber, era forasteiro e me hospedastes, estava nu e me vestistes, enfermo e me visitastes, preso e fostes ver-me. Então perguntarão os justos: Senhor, quando foi que te vimos com fome e te demos de comer, ou com sede e te demos de beber? E quando te vimos forasteiro e te hospedamos, ou nu e te vestimos? E quando te vimos enfermo ou preso e te fomos visitar? O rei respondendo lhes dirá: em verdade vos afirmo, que sempre que o fizestes a um destes meus pequeninos irmãos, a mim o fizestes. Nós já estudamos o texto que explica este quanto aos pequeninos, mas convém lembrar, lá em Mateus 18, o Senhor Jesus explica quem são os pequeninos.
Os pequeninos são os que creem no Senhor Jesus. Só. Creem no Senhor Jesus como uma criança confiada em seus pais, se joga em seus braços, crendo no Senhor Jesus. São os pequeninos. Logo, tem pequenino aqui? Tem, graças a Deus. Os pequeninos, então, são os beneficiados pelas ações de quem? Dos pequeninos. Os pequeninos agem em favor dos pequeninos. Só que os pequeninos fazendo isso, nem se dão conta, estão fazendo isso para o próprio Senhor. Estão honrando a Deus, amando a igreja. Amar a igreja é uma maravilha, irmãos. Que quando nós amamos a igreja, estamos honrando ao Senhor e Ele acredita isso como coisa boa. É somente pela graça que somos salvos, mas expressamos essa graça com amor, o amor ao próximo, o amor à igreja. Agora vejam aqui, queridos, que o Senhor Jesus, vindo no trono da sua glória, verso 31, traz para o lado que aqui é chamado direito, traz para si gente que se julga imprópria, inadequada, incompetente, gente que olha para si mesma e não vê mérito. A estes o Senhor salvou. Porque os que batem no peito dizendo tenho mérito, são os que colocam Jesus Cristo de lado. Não preciso de Jesus, eu me salvo a mim mesmo, eu dou conta. Não dá. É somente por meio de Jesus Cristo, só pelo mérito de Jesus Cristo, só confiando em Jesus Cristo, que o incompetente caminha debaixo da sua graça, amando ao próximo como a si mesmo. E o Senhor recolhe essas pessoas e as coloca numa posição que é junto de si, e Ele está como, pergunto pela terceira vez, está no trono da sua glória. Veremos a sua glória. Veremos por sua graça a sua glória. E agora lá para o último livro da Bíblia. Fomos tão perto, agora vamos nele. Apocalipse capítulo 1 e depois o 22. Apocalipse capítulo 1. Veremos a sua glória. Os discípulos viram, nós veremos. Diz o texto aqui, capítulo 1, versos 4 a 8. Acompanha com atenção. João, às 7 igrejas que se encontram na Ásia. Graça e paz a vós outros, da parte daquele que é, que era e que há de vir, referindo-se ao Pai. Da parte dos 7 espíritos que se acham diante do seu trono, referindo-se ao Espírito. E o verso 5. E da parte de Jesus Cristo, a fiel testemunha, o primogênito dos mortos, o soberano dos reis da terra, aquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados e nos constituiu reino, sacerdotes para o seu Deus e Pai. A Ele a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Glória ao Filho. Aleluia. E o texto segue, irmãos. Eis que vem com as nuvens, e todo olho verá até quantos o traspassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele, certamente. Amém. Eu sou o Alfa e o Ômega, diz o Senhor Deus, aquele que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Irmãos, está se falando aqui do Deus eterno em sua glória. Mas está se falando do Deus eterno feito homem em sua glória também. Está se falando de Jesus Cristo. E para que ninguém se perca ou se confunda, eu preciso que você olhe para esse texto mais uma vez e entenda: eu sou o Alfa e o Ômega, diz o Senhor Deus, aquele que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso.
eu estou cheio de glória. 22, por favor. Apocalipse 22, a partir do versículo 12. Finalzinho do livro, última página da Bíblia. Diz o Senhor Jesus: e eis que venho sem demora, e comigo está o galardão que tenho para retribuir a cada um segundo as suas obras. Que diz Jesus aí? Eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. Bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que lhes assista o direito à árvore da vida e entrem na cidade pelas portas. Fora ficam os cães, os feiticeiros, os impuros, os assassinos, os idólatras e todo aquele que ama e pratica a mentira. Eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos testificar estas coisas às igrejas. Eu sou a raiz e a geração de Davi, a brilhante estrela da manhã. Eu, Jesus, sou o Alfa e o Ômega. Eu sou o glorioso. Eu, diz Jesus, sou o que esteve morto e agora vive. Queridos irmãos, nós estaremos com Ele, na sua glória, os benditos de meu Pai. Estaremos na sua presença, e isso não por um dia, não por um mês, mas pela eternidade, isto é, por aquilo que significa a ausência de tempo, a plenitude da existência. Estaremos diante daquele cuja glória será percebida por nós, ainda com mais detalhe do que João, ao escrever a sua primeira carta, disse: ter ouvido, visto, tocado, meditado. Estaremos diante dele glorificado, ele ressurreto dos mortos, ele o Rei dos céus e da terra. Diante dele, irmãos, os crentes nele estarão. Porque a palavra diz aqui que ele nos julgará conforme as nossas obras. E é preciso que eu traga para você mais uma vez o ensinamento de João capítulo 6, versos 27 em diante. Quando Jesus Cristo, tendo multiplicado pães e peixes, atravessa o mar e é seguido por uma multidão que queria fazer dele rei de Israel. E então Jesus disse: se vocês não veem milagres, vocês não ficam satisfeitos. Eles perguntam para Jesus: o que devemos fazer para sermos salvos? E Jesus responde a eles: creiam naquele que por Deus foi enviado. Esta é a obra da salvação. Jesus nos julgará pelas nossas obras, isto é, cremos ou não nele. Você que está aqui hoje, eu creio, é um crente em Jesus, não é? Olha que oportunidade você tem de, diante do Senhor, sabendo que eles viram a glória do Pai, viram a glória do Filho encarnado. É deste que falo, não do Pai nesse momento. Viram a glória do Filho encarnado. E nós veremos com comunhão, por causa da sua graça que veio sobre nós. Onde você estará se não estiver debaixo da graça? Naquele capítulo 25 de Mateus, havia pessoas que se justificavam a si mesmas. Os versos seguintes vão dizer que elas entendiam que faziam tudo para Jesus. Nós fazemos tudo para o Senhor. Como o Senhor nos coloca distantes? Como o Senhor nos condena? Ele diz: eu nunca vos conheci. Vocês que confiam em si mesmos, nunca vos conheci. Para vocês, o inferno. Onde você estará? Pela graça de Cristo ou contra? Hoje celebramos Cristo ressurreto. Os apóstolos viram a sua glória. Os redimidos a verão. Espero que estejamos juntos lá, pela graça do nosso Redentor. Deus abençoe a sua vida. Vamos orar ao Senhor.